Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Diga aleluia. Olhe para a pessoa mais perto de você, diga que bom. Diga que bom que você está aqui. Essa é a noite que o Senhor escolheu para derramar a sua graça sobre a mim e sobre a tua vida. Foi de propósito. Foi de propósito tudo o que aconteceu na tua vida até hoje. Não existe coincidência na tua vida. Deus fez exatamente tudo de propósito. E eu já quero te convidar a abrir a tua Bíblia. No livro do princípio, Gênesis, pode continuar com o mesmo fundo. Gênesis, me acompanha aí hoje. O Ministério de Louvor hoje vai me acompanhar. Sempre. Somos um só perante Ele. Gênesis 35, versículo 16. Equipe servos, pode trabalhar voluntário. Vocês têm 1 minuto para fazer isso. Eu quero já desejar agradecer a você que está aqui a primeira, a segunda, a terceira vez. Os kids estão indo para a salinha. Louvado seja Deus. Os servos, os voluntários já estão trabalhando. Vai chegar aí para você agora um copo de água para você ficar quietinho, calminho, para dar uma hidratada no seu rim. Eu quero falar sobre nascimento. Já que falamos de nascer em Cristo, eu quero falar sobre nascimento. Gênesis 35, versos de número 16, você encontrou? Diga graças a Deus. A galera que está interligada no YouTube, Deus abençoe vocês, viu? Continue intercedendo por nós aí. Eu creio que Deus fará grandes coisas essa noite, para a honra e para a glória do seu nome. Diz assim: e partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra, uma pequena distância, para chegar a Efrata, e teve um filho Raquel, e muito trabalho de parto. E aconteceu que ela, tendo trabalho em seu parto, lhe disse a sua parteira: não temas, não, porque também este filho, diz também, este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque já falecia, chamou o seu nome de Benoni, mas o seu pai o chamou de Benjamim. Avança um pouco na história, e eu vou lá para 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso apenas de número 8. 1 Coríntios, capítulo de número 15, somente o verso de número 8. Quem encontrou já diga amém. Quem não encontrou diga ai meu Deus. Aí você fala: pastor, por que o senhor faz isso? O senhor está lá em Gênesis, e aí o senhor agora avança milhares de anos para lá em 1 Coríntios 15, 8, e diz assim: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como nascido fora do, em algumas versões, como nascido de um abortivo. Louvado seja Deus. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta em Gênesis 35, a partir do verso de número 16, e vamos caminhar, porque eu tenho uma história um pouco longa para enunciar a você e colocar tudo no sentido. Eu quero falar essa noite de algo muito profético. E eu poderia dizer que nós temos 2 nascimentos, já que eu falei da galera que vai se batizar,
e vão nascer em Cristo. Eu poderia ousar e dizer que nós temos o nascimento real, a naturalidade, ou seja, aquele dia que você nasceu de sua mãe. Mas eu também poderia dizer que nós temos um nascimento espiritual. Eu poderia dizer que muitos de nós estamos passando por dois nascimentos. Eu nasci no dia 30 de dezembro do ano de 86. Mas passando-se alguns anos depois, eu nasço de novo, mas de uma forma espiritual. Eu morro para este mundo e eu nasço agora em Cristo Jesus como uma nova criatura. Você que já se batizou sabe muito bem disso, que você teve o seu nascimento natural, mas depois você teve um outro nascimento que eu poderia chamar de não cronológico, nascimento espiritual. E as duas histórias que eu leio agora, elas estão interligadas. A primeira história em Gênesis, do capítulo 35, ela fala de uma criança que vai nascer, e esse nascer é de um nascer físico. O seu nome agora é Benoni, mas o seu pai vai o chamar de Benjamim. Mas passando alguns livros, algumas páginas, eu falo de um outro nascimento. O nascimento de um homem cujo seu nome em hebraico é Saulo, para os gregos Paulo. E a Bíblia diz que um dia ele vai conhecer a Jesus, e ele vai nascer em Cristo agora. Então eu vejo um nascimento biológico em Benjamim, ou em Benoni, e eu vejo um outro nascimento espiritual em Paulo. Pastor, e o que tem a ver Benoni, Benjamim com Paulo? É porque eu sei que você é bom de Bíblia, e você sabe que Benjamim ou Benoni, ele não é um filho de um homem qualquer. Benjamim ou Benoni não é um acaso. Benjamim ou Benoni, ele não é um jovem, uma criança que vai nascer de uma forma aleatória. Ele é muito desejado. Pastor, por quê? Porque através dele vai surgir uma das tribos de Israel. Quem é bom de historiologia entende muito bem a história da Bíblia. Ele vai compreender que Israel, Jacó, nasce uma nação cujo nome será Israel. E a Bíblia agora vai dizer que essa nação, ela origina-se de 12 tribos. Dentre essas 12 tribos, há uma que eu quero falar muito essa noite. E essa tribo, ela leva o nome desse jovem. Essa tribo, ela leva o nome deste menino. Pastor, qual é o nome dessa tribo? Benjamim. Os benjamitas. Os benjamitas, para quem não sabe, foi uma tribo extremamente forte. Poucas tribos eram tão guerreiras quanto eles. Extremamente hábeis, extremamente habilidosos, homens cheios do poder de Deus, que tiveram na história da nação de Israel um percurso extremamente importante. Mas essa história toda começa muito longe disso. Essa história toda acontece no nascimento dele, que eu li em Gênesis 35. A Bíblia diz que a sua mãe, Raquel, ela não pode gerar um filho. Raquel, ela não consegue gerar uma criança. Assim como outras, como Sara e entre outras, Raquel, ela não consegue dar um filho para o seu esposo. Seu esposo, por sua vez, Jacó, ele já tinha outros. Ele já tinha outra esposa, ele já tinha outros filhos. Mas havia o desejo agora de Raquel gerar um desejo, gerar um filho para o seu esposo. A Bíblia diz então que ela vai tentar de todas as formas. A Bíblia narra que ela vai até, entre aspas, tentar dar uma ajudadinha para Deus. Quem de nós nunca tentamos? Quem de nós, quando viu uma situação muito difícil, disse: eu vou ajudar o negócio a acontecer, eu vou provocar o meu próprio milagre, mas não vai dar certo. Mas conta a história que um dia ela vai engravidar. Depois de muita dificuldade, de muita luta, ela vai engravidar de um jovem. Você conhece muito bem. O nome dele, José. Raquel agora está grávida de José. Raquel agora está feliz. Por quê, pastor? Porque ela vai dar o primogênito a Jacó. Ela vai dar o filho amado. Ela vai dar aquele que ela tanto desejou gerar. Pastor, e o que significava Jacó? Jacó significava
Eu clamo outro filho. Eu busco outro filho. Eu quero o outro filho. Diferente de nós. E eu até brinquei isso de manhã. Hoje, quando você quer dar um nome para alguém, as mulheres grávidas aí, eu creio que tem uma grávida aí, irmã Jéssica. Eu acho que é a única grávida aí que eu estou vendo na minha memória. Eu creio que Jéssica e Antônio, eles não escolheram o nome de uma forma aleatória. Como que escolhe o nome hoje? Vou te dizer. As mamães de plantão vão concordar comigo. A maioria de vocês vão para uma coisa chamada www.google.com.br. E aí vocês coloquem assim, nomes em evidências em 2021. Meninos, meninas, e nasce uma lista. E agora você começa por exclusão, e vai aparecer nomes bonitos, mas também vai aparecer nomes que você não quer ouvir. E agora você vai excluindo, esse não, esse não, esse não, esse não. Outros não. Outros talvez é porque gosta muito de alguém. Eu não sei se você já perguntou para tua mãe, para tua avó, por que você chama como você chama. Mas muito provavelmente alguém influenciou, ou a sua mãe viu na internet. Eu sei que o meu sobrenome, por exemplo, Endrigo, ele surge devido a um ator espanhol. Minha mãe e minha avó talvez gostavam desse ator, e eu nem tinha nascido, nem sabia a minha cara. Disseram, ele vai chamar Tiago Endrigo. Ponto. Mas a história aqui é muito diferente. Por quê, pastor? Porque quando o primeiro filho de Raquel nasce, ela não vai olhar no YouTube, ela não vai olhar no Google, ela vai dar o nome de José. Qual é o nome do menino? E José significa, eu quero outro filho. Gere-me outro filho. Escute isso. Eu quero te ensinar que tudo o que acontece neste plano, primeiro é gerado no plano profético. Primeiro é gerado no plano espiritual. E agora acompanhe e viaje comigo um pouco no início dessa mensagem. Eu imagino como toda mãe, porque filho, menino é problema. Quem tem filho menino sabe do que eu estou dizendo. Eu tenho um de 8 anos. É o dia todo chamando ele, Andrew, vem aqui. Andrew, passa aqui. Andrew, sai da rua. Andrew, para de jogar bola. Andrew, não joga cachorro por cima da cama. Andrew, não pode dar comida para o peixe. Andrew, apaga a luz. Andrew, vai tomar banho. Andrew, tem escola. À noite eu até sonho falando Andrew. É um pesadelo. Mas na história que eu estou narrando hoje, o nome não é Andrew. Andrew, que inclusive significa aquele que foi gerado graça. Mas o nome é José. O nome é, e José significa eu quero, eu desejo, eu preciso que seja gerado outro. Eu preciso ser gerado outro. Então acompanhe comigo na história. Imagino agora de uma forma contextual Raquel indo para a janela. E quando ela vai na janela, ela vê o abençoado mexendo na lama. Então ela diz o quê? José, vem aqui. Eu imagino ela, por exemplo, dando o horário dele ir para a escola. Eu estou contextualizando. E ela dizia, Ju, vai para... No âmbito, no plano físico, todos escutavam o nome de... Mas no plano espiritual e profético, havia uma outra palavra. Eu quero que seja gerado outro. Toda vez que Raquel dizia José, no lado profético, no ambiente espiritual, os céus ouviam Raquel dizendo, eu quero outro filho. Irmão, o que está ligado na terra está ligado nos céus. E o que está ligado nos céus está ligado não vai dar outra. Porque ela vai clamar e agora Deus ele vai ouvir. E ele agora vai entender que havia chegado a hora dela gerar um novo filho. Deixa eu te contar um negócio que você talvez precise entender essa noite. E é a primeira parte dessa mensagem. Talvez você ache que a sua vida até hoje foi uma coincidência. Talvez você se pergunte assim, o que eu estou fazendo em Porto Seguro? Talvez você chegou aqui neste lugar e disse, para que eu estou neste ambiente? Eu já contei isso para vocês, eu vou repetir. A minha vinda para Porto Seguro não foi uma coisa propositada. Eu contei de manhã, já contei para você, então deixa eu te situar. Alguns anos atrás, eu ainda muito jovem, eu sou jovem ainda, mas eu era mais jovem ainda.
Não tinha nem barba na cara, eu acho. Eu tinha já? Tinha não? Abafa essa parte. É que eu tinha que eu raspava, ela não sabia. E eu sei que um dia toca o telefone ou ligam e havia uma missionária. Sabe aquelas mulheres, manto, as labassuras de fogo, aquelas que ficam revelando tudo. E aí eu sei que ela falava com a minha avó. Nossa. E aí aparecia outra e dizia, atende, ela vai revelar sua vida todinha aí. Irmão, Netflix, Amazon, perdia. O que mais nós gostávamos de ficar ouvindo ela, fala. E nós não contava. E aí a pessoa do lado dizia assim, ó, não fala nada, deixa Deus revelar tudo. Quem está falando? Não sei, quem tem que falar que eu estou falando é a senhora. A senhora que é a profeta aqui? Se não é a senhora que é a profeta, diga quem sou eu. Irmão, e eu lembro que chegou a minha vez, e eu sempre fui um pouco cético para essas coisas. Eu acho que Deus gosta disso, sabe? Deus pega esses narizinhos empinados e diz, eu gosto disso, eu vou quebrar todinho para aprender que eu sou Deus, né? Se você conhece alguém assim, não olha para essa pessoa agora não, deixa acontecer, senão ela vai achar que tudo foi marcado. Mas chegou a minha vez, eu lembro que ela disse, eu contei isso para vocês, ela disse, ó, você vai fazer uma viagem, e essa viagem está muito próxima, e você vai conhecer o seu porto seguro. Irmão, eu nunca havia ouvido falar que existia uma cidade no Brasil chamada Porto Seguro. Talvez eu dizer, pastor, o senhor era burro. Não, irmão. Na minha cidade de São Bernardo do Campo, Grande ABC, São Paulo, Porto Seguro não era uma cidade divulgada há 15, 16 anos atrás. Eu não sabia que Porto Seguro existia. Pastor, o senhor não sabia que o Brasil foi descoberto em Porto Seguro? Engano seu se você achar que foi assim. Não era assim que se divulgava. E então eu sei que aquela mulher dizia, você vai conhecer o seu porto seguro. E chegando lá, chegando naquele ambiente, você vai conhecer muitas pessoas, e muitas pessoas vão te seguir. Você vai influenciar muitas pessoas, e multidões caminharão com você. Irmão, 15, 16 anos, o que eu penso? Rico, milionário. Eu já pensei eu chegando de limousine, Ferrari, Lamborghini. Eu imaginei um jogador de futebol, ator, prefeito, governador, e as pessoas dizendo, Tiago, Tiago, Tiago. Ela disse multidões. Uau! E eu sei que eu venho para Porto Seguro. Aquilo que não estava na história, aquilo que não estava para acontecer, começa a acontecer. Aquele jovem sai de São Bernardo do Campo, sendo que uma semana atrás nem sabia que existia uma cidade chamada Porto Seguro. E aonde ele está agora? Porto Seguro. Aqui eu conheço o meu Porto Seguro, a pastora Jaqueline. Mas faltava alguma coisa? Faltava pessoas. Faltavam pessoas que eu iria influenciar. Hoje eu começo a ver, quase 20 anos depois dessa profecia, o que está acontecendo. Pastor, eu boiei no meio da história, dei risada e me perdi. Escute aqui. Talvez você está perguntando assim, o que eu estou fazendo em Porto Seguro? Por que este lugar? Porque não outra cidade das dezenas e centenas de milhares que tem no Brasil? Por que Porto Seguro? Por que eu não consigo sair deste lugar? Porque toda vez que eu vou para outro lugar eu volto para cá. Porque este lugar parece um imã que ele me atrai. É porque eu quero dizer para você que Deus tem algo para você neste lugar, e enquanto Ele não cumprir para você neste lugar, você não vai para lugar nenhum. Escute isso. Por que, pastor? Porque muito provavelmente tem alguém que Deus quer usar através da sua vida. Talvez você ainda não conhece essa pessoa, mas tem alguém clamando neste momento. Talvez alguém clamou neste ano, talvez alguém clamou alguns anos atrás. Você ainda não conhece. Tu está perguntando por que eu estou em Porto Seguro, mas assim como Raquel olhava e dizia, José, vem, os céus
céus ouviam, ela está clamando para um filho. Da mesma forma, tu está perguntando o que eu estou fazendo em Porto Seguro. Meu nome nem é conhecido, mas entenda, há uma necessidade, há uma circunstância para você estar aqui neste lugar. Talvez você nem era para estar aqui hoje. Tu era para estar em casa, sentado vendo o jogo do teu time, e olha onde você está hoje. Eu quero que tu compreenda que não há nada de coincidência nisso. Tudo que você está vivendo, há algo proposital de Deus na sua vida. Diga para quem está ao seu lado: Deus, Ele tem algo proposital sobre a tua vida. Olha aqui para mim. Daqui a pouco começa a pregar. Olha aqui para mim. Pastor, me prova isso. Eu te provo. Quem lê Bíblia sabe que quando fala a história de Saulo ou Paulo, entenda, diferente de Benoni, que vai chamar Benjamim, diferente de Abraão que vai chamar Abraão, diferente de Saraí, que vai chamar-se Sara, Paulo não muda o nome. Diferente de Jacó, que vai passar a ser Israel, Paulo não muda o nome. Não. Paulo para os gregos. É só uma ideia de contexto, de tradução. Paulo para o grego, Saulo para os hebreus. Só isso. Eu quero que tu compreenda que a Bíblia diz que um dia, Paulo ou Saulo, o que você acha mais bonito, ele está com uma viagem programada. Ele está com uma viagem e ele quer ir para a Ásia. Ele está programando ir pregar em sua terceira viagem missionária para a Ásia. Mas a Bíblia diz que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Macedônia há um homem de joelho dizendo: Senhor, envia Paulo para a Macedônia. Paulo conhece esse homem? Paulo sabe disso. Ele mandou e-mail, WhatsApp, Messenger, Telegram. Pastor, o que aconteceu? É que o homem que estava clamando por aquele homem de Deus chegar na Macedônia, os céus ouviram ele e mudaram totalmente a rota de Paulo. Eu quero que você compreenda e de uma vez por todas entenda esta noite: há um propósito de Deus direcionando você às circunstâncias que você está vivendo hoje. Você ainda não entendeu? Estão perguntando para você, como eu já ouvi 1 milhão de vezes: o que você está fazendo ainda em Porto Seguro? Por que você não volta para a tua terra natal? Por que você não vai para um outro país? Mas Deus me trouxe aqui hoje para te reafirmar algo muito claro para você. Há uma circunstância em Deus para você estar aqui neste ambiente. Você não passou por essa porta de uma maneira aleatória. O Espírito Santo de Deus disse: eu quero falar com você hoje. Entre por essa porta, entre em Porto Seguro. Tu já recebeu proposta para todo que é canto do mundo, mas sempre vai e volta. Por quê? Porque Deus tem algo reservado para você, e enquanto não se cumprir, não vai ter mudança. Pastor, prova. Provam. Quando você aceitou Cristo, quando você morreu para o mundo, quando você nasceu em Cristo, já não vivo mais eu em mim, mas já não vivo mais eu em mim, mas sabe o que eu estava dizendo para o espiritual? Eu não decido mais, eu não mando mais, agora é tudo à vontade, tudo é para. A decisão é. As coisas mudou. Se tiver uma pessoa clamando, se tiver um propósito, e talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu não vou ser pastor. Você quer comparar comigo? Eu saio de São Paulo, milhares e milhões de mulheres, eu vou em Porto Seguro para conhecer o meu Porto Seguro. Você quer o mais louco de tudo isso?
Meu avô dizia assim para mim, assim, ó: Tiago, você está indo para Porto Seguro, não casa com baiana. Sério. Meu avô dizia assim: nordestina não tem coração. Quando ela cansar de você, ela vai te dar um pé e você vai sofrer. Eu cresci ouvindo isso, meu avô. Eu chego em Porto Seguro, eu digo: eu tenho uma história, não posso me casar com uma baiana. Vou trabalhar e eu digo: e ela não pode morar no Baianão. Eu caso com a mulher nordestina, nascido na Bahia, que morava onde? Sabe quantos bairros tinha em Porto Seguro? Eu morava no centro. O que eu fui fazer casar com a mulher do Baianão? Pastor, eu não estou conseguindo compreender. Isso aconteceu há 16 anos atrás, mas havia uma circunstância para eu estar aqui essa noite. Escute o que eu estou dizendo para você. O que os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos não ouviram, é o que o Senhor já está preparando para mim e para você a partir de hoje. Tu não está entendendo o que está acontecendo na tua vida hoje. Tu está dizendo: parece que as portas estão se fechando para a minha vida o tempo todo. É um passo para frente, um passo para trás. Mas eu vejo Deus olhando para você hoje, dizendo: não, não, não. É de propósito tudo isso. Eu estou gerando uma circunstância, porque o que eu tenho com você vai se cumprir. E é aqui. É aqui. Talvez a pessoa que está do teu lado odeia essa cidade, não queria estar aqui. Talvez a pessoa que está do teu lado não coça a cabeça, não, Mateus, fica pior. Talvez a pessoa que está do teu lado não está entendendo isso. Pastor, mas isso aconteceu na Bíblia? Sim. Mas como que o senhor vai interligar? É aqui eu vou começar a pregar agora. Deixa eu parar de falar da pastora, senão ela vai ficar toda. Inclusive amanhã é aniversário da nossa pastora. Amanhã ela vai fazer 50 anos. Estou brincando, 30 é alguma coisa. Desde que eu conheço ela 16 anos atrás, ela está com 30 anos. É uma maravilha. O Espírito Santo renova ela todos os dias. Mas volta aqui para mim. Pastor, o senhor lê Gênesis. Deixa eu começar a pregar, senão você vai ficar chateado. O senhor lê Gênesis, mas depois o senhor lê 1 Coríntios. Tem alguma conexão nisso? Sim. Qual? A primeira é o aparecimento, o nascimento deles. Benoni, ele é filho de Raquel e de Jacó. Benoni, ele é filho de Raquel com Jacó. Mas o pai dele vai mudar o nome dele. Qual? O nome dele de Benoni vai passar a ser Benjamim. Ele vai gerar uma tribo, parte dos 12 tribos de Israel. E a tribo que ele vai gerar, os benjamitas, vai ter um homem que vai mudar toda a história do Novo Testamento. O nome dele? Paulo. Paulo podia ser a tribo de Levi? Podia. Mas qual é a tribo que Paulo pertence? Os benjamitas. Eu quero que tu entenda essa noite que, diferente dos livros que você conhece, a Bíblia, ela é toda encaixada. Eu quero que tu compreenda que Deus já preparou um cenário para você. Eu quero que você compreenda que há um cenário marcado por Deus para a tua vida. Talvez você está dizendo: pastor, quando que vai chegar a minha hora? Quando que eu vou estrear nesse cenário? Pastor, quando vai começar a minha história? Pastor, quando eu vou... Calma. Só um pouco mais de paciência, que Deus está provocando o cenário perfeito para te inserir. Olha aqui para mim. Eu vejo o Benoni nascendo. A Bíblia diz que quando ele nasce, ele não nasce num hospital. A estrutura não é boa. E a Bíblia diz agora que a sua mãe está tendo muitas dificuldades. O parto é difícil. A criança não quer nascer.
A parteira olha para a mãe e diz: fica calmo, teu filho vai nascer. O filho que você clamou vai nascer, espera. Mas a Bíblia diz que quando ela está gerando o nascimento do filho, dando a luz, a Bíblia diz que ela vai dar o último suspiro. E ela vai dizer: Benoni. Benoni significava de uma forma bem ampla o desejo dela, filho da aflição, filho. Seu pai, ele vai ouvir isso e vai dizer não. Jacó vai olhar isso e vai dizer não, não vai chamar Benoni, mas vai chamar Benjamim. Pastor, o que significa Benjamim? À direita do pai. Benjamim significa à direita do pai. Então, de filho da aflição, ele vai tornar-se à direita do pai. Escute isso, escute o contexto. Mas o nascimento dele, ele é trágico, sim ou não? Porque quando Benoni nasce, quando Benjamim nasce, a sua mãe, quando Benjamim nasce, a sua mãe, pastor, e Saulo? Saulo, ele se chama de o filho tardio. Por quê? Porque eu não sei se você compreende, mas Saulo foi o último apóstolo que houve na Bíblia. O último. Abre aspas. Apóstolo escolhido por Jesus pós. Ele não foi escolhido a dedo em vida por Cristo. Por isso muitos judeus olhavam para Paulo e não acreditavam no seu apostolado. Olhavam para Paulo e diziam: ele se autodestinou-se apóstolo. Paulo é considerado por muitos judeus o filho abortivo, o filho de dor. Por quê? Porque Paulo é gerado na dor. Pastor, me mostra isso, eu te explico. Quando Paulo vai encontrar Jesus, ele vai encontrar Jesus num momento muito complicado. Qual? Ele está com cartas indo para perseguir o povo de Deus. E um dia Jesus aparece para ele uma luz resplandecente e diz: Saulo, 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 porque você me... Eu vejo no Velho Testamento Benjamim nascendo num momento de dor. Eu vejo Saulo ou Paulo nascendo num momento contraditório também de dor. Mas uma coisa eu também vejo nos dois. Pastor, o que o senhor vê nos dois? Eu vejo que havia um propósito de Deus na história de ambos. Talvez você foi gerado com muita dor. Talvez o seu pai e a sua mãe te geraram com muita dor. Talvez até hoje você não conhece o seu pai. Talvez até hoje você não conhece a sua mãe. Talvez um dia, eu estou pregando para pessoas que talvez ouviu do pai e da mãe: você foi um erro, não era para ter acontecido você, não era para você ter nascido, foi apenas uma única vez, não era, foi um descuido, mas você nasceu, e agora você olha para você e diz: eu nasci em uma dor, eu não tenho passado, eu não tenho origem, eu não tenho pai, ou eu não tenho mãe, mas eu quero lhe dizer, Deus tem uma circunstância para ter gerado você. Não foi aleatório. Não há aleatoriedade com Deus, porque os anos vão se passar. E se você for estudar um pouco a Bíblia, tu vai entender que Benjamim, ele vai significar o que mesmo? A direita do pai. A direita do... Isso me deixa confuso. Por quê, pastor? Porque talvez Deus errou. Prova. Porque todo benjamita tem uma regra. Qual? Todo benjamita é canhoto. E como alguém canhoto podia ser a direita do pai? Todo benjamita, ele não é destro. Paulo, por ser benjamita, ele não era destro. Todo benjamita é canhoto. Mas quando Jacó muda o nome dele de Benoni para Benjamim, ele está dizendo: você vai ser a minha direita. Mas como alguém que é canhoto pode tornar-se estranho.
Muito estranho. Talvez se você ler a Bíblia, você vai dizer: pastor, agora eu peguei um erro bíblico. Escute. Eu disse no começo da mensagem que os benjamitas, eles eram extremamente habilidosos. Eles eram extremamente... Não houve nenhum povo com tamanha habilidade. Quem joga futebol sabe o que eu estou dizendo. Quando você pega um cara canhoto, é duas uma. Você é canhoto? Por isso você é ruim de futebol. Por quê, pastor? Porque quando você pega um canhoto, duas uma. Ou ele joga muito. Os maiores jogadores do Brasil, ou ele não joga nada. Eu não sou canhoto, sou destro, mas também não jogo nada, então está empatado. Mas eu quero que você compreenda que talvez aquele menino cresceu, Benjamin, dizendo: eu sou canhoto, mas o meu pai me chama que eu sou a sua mão. Concorda que isso é uma confusão na mente dele? E todo canhoto, ele não consegue manejar quase absolutamente a mão cruzada. Você é canhoto e tentou escrever com a mão destra, você é destro e tentou escrever com a mão canhota, não dá nada certo. Pastor, e o que acontece? Para ele vai dar certo. Por quê? Porque ele entende que ele podia ser mão direita do pai, mas Deus tinha uma nova história para a vida dele. Sabe que é o nosso maior problema, a nossa grande questão, irmãos? É que muitas vezes aquilo que aconteceu com o meu pai e com a sua mãe, eu estou achando que também vai acontecer comigo. Eu conheço pessoas que estão dizendo: meu pai e a minha mãe foram infelizes nos relacionamentos, eu também vou ser infeliz. Eu conheço pessoas que disseram: meu pai e minha mãe não tiveram nada na vida, então eu também não vou ter nada na vida. Eu conheço pessoas que disseram: meu pai era um alcoólatra, então eu também tenho que ser um alcoólatra. Eu conheço pessoas que dizem: minha mãe era uma adúltera, então eu também vou ter que ser um adúltero. Escute isso. Isso não vai acontecer com você. Não há nenhuma maldição sobre a tua vida, porque a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, Jesus te lavou com o seu sangue carmesim. Jesus pegou você e começou a escrever uma nova história de Deus para a tua vida. Eu quero que você compreenda hoje, em nome do Senhor Jesus, não há nenhuma maldição sobre a tua vida. Nenhuma. Pastor, por quê? Porque Deus te escolheu. Assim como Benjamin nasce na beira do caminho, um dia Paulo é encontrado por Jesus na beira do... Assim como Benjamin tem na beira do caminho algo trágico, também na beira do caminho, Saulo, ele nasce para o evangelho, vendo a morte de Estevão com capas aos seus pés. O que eu quero que você compreenda essa noite é que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. O que eu quero que você compreenda essa noite, que Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo: até agora tudo deu errado, até agora as coisas não se encaixaram, porque eu estou gerando aquilo que vai acontecer de profético na tua vida. Pastor, e por que Deus não me explica? Ele não te explica, porque se Ele parar para explicar, nós se perdemos. Mas o que tem que acontecer, vai acontecer. E aí quando eu começo a entender, Maria Paula, você gosta de Bíblia? Porque Paulo, ele vai dizer assim: olha, porque as coisas que eu quero, eu não faço. Agora eu começo a entender, Lucas, porque Paulo, ele vai dizer: eu tenho um espinho na carne. Havia algo dentro da vida de Paulo que fazia a vida dele o tempo todo ser Pastor, você está dizendo de Paulo? Estou dizendo de Paulo. Havia algo dentro da vida de Paulo que fazia ele ficar inconstante. Mas eu começo a compreender porque Paulo, ele era da tribo dos Benjá. E se você pegar a área, o território que os benjamitas assumiram, dentre Efraim, etc e tal, havia dois muito interessantes. De um lado a cidade santa. Qual é o nome da cidade santa?
Jerusalém. Qual é o nome da cidade santa? Mas do outro lado, também no território dos benjamitas, havia Gibeá. De um lado eu tinha Jerusalém e do outro lado eu tinha, olha aqui para mim, imagina o mapa. Quando Jacó morre, há uma divisão entre os 12. Cada filho, exceto os levíticos, a tribo de Levi, cada tribo recebe um pedaço de terra, seu território, a sua herança, aonde eles irão governar. Ponto. O território que vai pertencer agora aos benjamitas, de um lado ao sul eu tenho Jerusalém, ao norte do território eu tenho Gibeá. Quando eu olho para Jerusalém, eu vejo a cidade santa. Quando eu olho para Jerusalém, eu vejo a menina dos olhos de Deus. Quando eu olho para Jerusalém, eu vejo o propósito. Mas quando eu olho para Gibeá, problema. Quando eu olho para Gibeá, eu vejo uma das cidades mais promíscuas que já houve sobre a Bíblia. Quando eu olho para Gibeá, eu vejo prostituição. Quando eu olho para Gibeá, eu vejo destruição. Eu vejo acordos errados. Eu vejo tudo que não é de Deus em Gibeá. Mas quando eu olho em Jerusalém, eu vejo bênção. Mas ambos estavam dentro do mesmo território. E eu vejo Paulo, e eu vejo os benjamitas, e eu vejo eu e você como um pêndulo. Você já sentiu que tem dia que você está crente, mas tem dia que você está totalmente errado? Você já percebeu que tem dia que você quer orar, mas também até percebeu que tem dia que você não quer orar? Vamos ser sinceros. Tem dia que você quer vir para a igreja, mas tem dia que você não quer nem ouvir falar de igreja. Tem dia que você só vem para a igreja porque alguém te arrastou. Vem! Ou o pastor te mandou uma mensagem e você disse: eu hoje não ia, por que ele mandou mensagem hoje? Por que eu peguei esse WhatsApp e agora ele vai saber que eu visualizei a mensagem dele? Eu vou ter que ir para a igreja, eu visualizei. Ele sabe, o que o pastor é esperto, ele vai clicar lá, vai ver dados, vai ver todo mundo que visualizou, e ele vai saber que todos nós vivemos um pêndulo. Tem hora que eu estou como Jerusalém, cidade santa, mas tem hora que eu estou como Gibeá, prostituição, promiscuidade. Tem hora que eu estou como Jerusalém, cheio de Deus, cheio da presença. Mas tem hora que eu estou como Gibeá e eu só quero festa, eu só quero bebida. Paulo, ele está vivendo uma luta dentro dele, como um bom benjamita. O que eu quero que você compreenda essa noite, que essa luta entre o certo e o errado, todos os homens da Bíblia passaram. O que eu quero que você compreenda essa noite, só que houve uma decisão. Há uma decisão. Eu preciso decidir aonde o pêndulo vai parar. Se ele vai parar em direção à Nova Jerusalém, a Jerusalém cidade santa, ou se ele vai parar em Gibeá. Deus está olhando para mim, está olhando para você e está dizendo assim: olha, eu estou dando para vocês uma escolha. Assim como Benoni teve, assim como ele depois Benjamim teve, assim como Paulo teve, há um direito de escolha da minha e da tua vida. E eu preciso que você compreenda que você só vai viver as promessas de Deus quando você decidir se situar no plano. Deus, ele não vai nos entregar absolutamente nada, amados, de uma mão beijada. Eu queria dizer para você que Deus é bom, Deus é maravilhoso, continue como você está, continue em Gibeá. Não, Deus tem uma história sim para você, mas você tem que parar de tentar agradar pessoas que estão em Gibeá. Você precisa entender que chegou a hora de você decidir ser Jerusalém. Chegou a hora de parar de viver a minha vida de pêndulo. Só que o problema é que eu até quero, mas eu não. Você já conheceu alguém, não fala nada porque pode ser você, mas você conheceu alguém que diz assim: eu quero ficar na igreja, mas eu não consigo.
Sabe, uma pessoa que olhou para si e disse: eu sei que a igreja, eu sei que Jesus é o melhor caminho, mas eu não consigo. Quinta-feira está na igreja, final de semana está em GBA, domingo está em Jerusalém, mas quarta-feira está em GBA. Essa luta contra você, ela precisa acabar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa decidir. Só que sozinho não. Olha aqui para mim. Quando eu me converti, terminava os cultos de domingo, eu ia beber, porque eu achava que beber não tinha nada de errado, porque eu não fazia mal para ninguém. Eu estava com a minha esposa do lado, mas eu tinha acabado de sair de um culto. E eu me lembro que um dia eu sentado nessas mesas de bar, entre amigos, o Espírito Santo falou ao meu coração. E ele disse para mim: Tiago, o que tu está fazendo aqui? Não foi pastor, não foi líder, não foi discipulador que apontou o dedo para mim. Foi o Espírito Santo. Irmão, dói mais. Tiago, o que você está fazendo neste lugar? Porque escuta, havia um plano de Deus para eu estar aqui hoje, mas o inimigo não quer que você viva o plano de Deus. E você só vai conseguir viver o propósito, tu só vai conseguir chegar ao destino se você entender o processo. E o meu processo é que eu tinha que abrir mão de estar naquele ambiente. Só que eu era novo, e vai falar para alguém novo que ele tem que abrir mão de aquilo. Eu entendia que era possível viver em Jerusalém como um bom benjamita, mas também às vezes em Gibeá. Eu entendia que não tinha problema eu ir vir para a igreja em Jerusalém, mas não tinha problema quando às vezes eu queria visitar Gibeá. Eu queria entender que quando eu estava em Jerusalém eu queria adorar Deus, mas quando eu tinha fraquezas humanas, físicas, eu podia visitar Gibeá. A minha vida era um pêndulo, e isso estava atrasando o meu ministério. Isso estava atrasando as promessas de Deus sobre a minha vida, e não só sobre a minha, sobre a da minha família, sobre a da minha esposa, sobre os meus. Então um dia eu vou ter que tomar uma desse, eu vou tomar uma desse, e eu vou decidir esvaziar Gibeá. Porque escute o que eu vou dizer para você aqui, e aqui eu vou encerrar. É impossível, preste atenção aqui. É impossível você matar 100% esse seu lado de desejar coisas ruins. Não dá. Vocês nunca vão ver alguém dizendo eu sou 100% santo, porque o único 100% santo foi Jesus. Todos que estão aqui essa noite, inclusive eu, dentro de mim há muita bondade, mas também há algo errado. Dentro de mim, dentro desse território, há um pouquinho de Gibeá. Pastor, e o que o senhor tem feito para conseguir continuar de pé na igreja? Eu tenho esvaziado Gibeá da minha vida. Eu tenho feito campanha dizendo: sai de Gibeá, porque já que eu não posso destruir esse pedacinho da cidade de Gibeá dentro do meu território, eu preciso esvaziá-lo. Eu preciso que você compreenda essa noite que, assim como houve uma promessa sobre aquele jovem, há uma promessa sobre a tua vida. Através de ti o Senhor vai ganhar pessoas. Você vai ser um divisor de águas. Você vai ser como uma flecha, a última flecha da aljava. Mas não dá para você continuar em Gibeá. Você tem que esvaziar, pastor, mas eu não consigo. E a minha vida é isso: Jerusalém, Gibeá,
Jerusalém, Gibeá, Jerusalém. E eu já tentei de tudo, mas eu não... Está entendendo o que eu estou dizendo hoje? E sabe qual que é o pior? É que às vezes essa guerra dentro de nós, ela cansa. Essa semana eu conversei com uma mulher, uma filha, e ela disse: pastor, eu estou cansada. Eu estou cansada de lutar contra o que eu sou. Cansei. E está na hora de eu assumir quem verdadeiramente eu sou. Está na hora de eu desistir de tentar e sucumbir na mão do inimigo de uma vez por toda. Você está aqui hoje, então por isso eu estou dizendo. E eu falei que eu ia falar. E nós ficamos durante quase 40 minutos conversando. E então o Espírito Santo me direcionou e eu perguntei para ela: você acha que essa sua versão é a melhor? Ela disse: não. Minha melhor versão é quando eu estou na presença do meu Pai. Minha melhor versão, pastor, é quando eu estou na igreja. Então eu disse para ela: não desista da sua melhor versão. Sai de Gibeá. Esvazie Gibeá. Talvez eu estou ministrando para pessoas aqui esta manhã, essa noite, que estão fazendo isso. Estão cansadas de viver a vida em pêndulo. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero te convidar você a ficar sobre teus pés. Não é vergonhoso assumir quem somos. Não. Não é vergonhoso. Mas permanecer sim. Talvez você cansou de viver uma vida de altos e baixos. Talvez você cansou de viver essa gangorra, esse pêndulo. Talvez você cansou de sofrer. Talvez você cansou de hora estar tão crente, e daqui a pouco mas o Senhor tem uma promessa para a sua vida. Esse homem que está falando aqui para você hoje, ele também foi um pêndulo. Mas um dia Jesus disse: escolha Jerusalém. E houve mudança na minha vida. E assim como hoje eu estou aqui ministrando para vocês, amanhã vai ser vocês que vão estar no meu lugar. Eu estou ministrando muito provavelmente para o próximo Benjamin. Eu estou ministrando muito provavelmente para a próxima pessoa que vai assumir o meu lugar. Mas para assumir meu lugar, você precisa entender que Gibeá tem que ser esvaziado na tua vida. E essa decisão, somente quem pode fazer é você. Feche seus olhos. Deixa eu orar pela tua vida. Essa oração é para você que está em guerra. Essa oração é para você que já tentou de tudo e parece que não está dando certo. Feche seus olhos, feche seus olhos. Esquece quem vai se movimentar agora de uma forma necessária.